depoimento aí da Val é muito importante. Por quê? Porque isso encoraja, né, outras mulheres a denunciar, a abandonar essa relação tóxica, violenta. Ela deu um basta, não por ser rica, famosa, influente, né? Ela deu um basta porque ela estava com medo de morrer. E quantas mulheres ignoram esse medo? Esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente, manda pra gente aqui, caso você já tenha passado por essa situação ou conhece alguém que esteja vivendo um momento, um drama como esse, né? Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Larissa Lobo. Obrigada, Larissa, pela sua participação. Uma boa tarde. A advogada criminalista Laila Freitas. Obrigada também, Laila, pela sua presença aqui com a gente. E a Simone Leal, que já viveu uma situação muito parecida. Você se identifica, Simone, com esse drama vivido pela Val Marchiori? Boa tarde, Boa sim. Boa tarde. Me identifico, sim, porque violência psicológica, ela não acaba, você vai vivendo com ela. Eu vivo com a minha até hoje. Eu acordo 2 horas da manhã, não consigo dormir, eu lembro de tudo. Então, assim, é uma coisa que você não esquece, não tem como, ela não sai de você. Hoje, para mim conseguir descansar, muitas das vezes eu tenho que tomar uma medicação, às vezes eu choro. Então... Você viveu quantos anos com essa violência psicológica? Se eu fosse colocar tudo, nosso relacionamento, 30 anos, mais de violência psicológica, uns 15. Doutora Laila, a gente se pergunta, né, se colocando no lugar da Val Marchiori, tudo bem, ela é famosa, ela é conhecida, né, o tratamento, a gente sabe que pode ser que seja um pouco diferente, mas a gente se pergunta, no caso da Simone, no caso de outras mulheres que estão se identificando com essa violência psicológica, ao chegar na delegacia, essa mulher, né, qual é o tratamento que ela recebe? Por quê? Vamos lá, o meu marido está fazendo violência psicológica comigo. Ela é validada? Esse sentimento dessa mulher é validado? Boa tarde. Boa tarde. Beta, você sabe que eu sou muito sincera nessas questões. Infelizmente, geralmente a mulher ela não é validada, ela não é acolhida, sequer tem conhecimento dentro ali dos profissionais da existência da violência psicológica e emocional. A vítima, infelizmente, não é respeitada. Então, sempre que possível, ir com um advogado ou com um advogado, porque aí sim as coisas podem surgir de uma forma diferente. Mas na maioria dos casos, a mulher que já é vítima chega lá e é revitimizada. Possui um outro trauma. Ela mesma acabou de confirmar aqui. Então, é muito difícil, porque a lei garante, mas não é aplicado na prática. Toda vez que a gente toca nesse assunto aqui, que a gente tem a participação da Simone, ela sempre se emociona. Isso mostra os traumas que, durante 15 anos que ela frisou aqui, né, que ela enfrentou isso, que ela viveu essa dor, o quanto isso reflete até hoje na vida dessa mulher. Imagina quantas pessoas, quantas mulheres, Larissa, carregam isso, carregam esse sentimento e quando está ali é difícil identificar no momento que você está vivendo? É muito difícil. Boa tarde. Sinto muito que você tenha passado por isso e é de admirar a coragem de falar sobre para a gente conscientizar outras mulheres para que elas consigam sair. Mas sim, é muito difícil, Beta. Dos motivos, os objetivos principais do abusador dentro da violência psicológica é justamente fazer com que ela perca a referência de realidade que ela tem. Então, tudo que ela acredita ser verdade, ali pela manipulação, pela chantagem, por desqualificar aquela mulher, a fala dela, a dor dela, essa vítima ela vai perdendo a referência do que é real e do que não é real. Então, ela sente, na maior parte das vezes, que o julgamento que ela faz não é o melhor julgamento, não é o julgamento correto, é o resultado desse abuso psicológico. Então, dessa maneira, com essa vista mais embaçada, fica muito mais difícil para a mulher perceber que o que ela está passando não é aceitável. Justamente porque essa noção de realidade, ela foi ali, por sabe-se lá quanto tempo, manipulada pelo abusador. E aí, pode ter gente em casa pensando assim, mas o jeito dele é esse, ele tem um jeito mais grosso. Quando que é a personalidade, quando que isso já ganha um tom de violência psicológica?
Beta, pode ser a personalidade da pessoa, inclusive, tá? E isso não anula o fato daquilo ser inaceitável. A gente tem traços de personalidade que falam sobre a nossa amabilidade com o outro, a nossa noção do correto, o respeito, os limites. E muitas das vezes essa pessoa tem todos esses traços de personalidade completamente distorcidos. Então isso pode sim ser da personalidade da pessoa e isso ser completamente inaceitável. Quando o comportamento em si, ele deve servir de alerta pra gente. Quando passa de, eu falei de maneira grosseira porque eu me irritei e já pedi desculpas. Quando passa a ser algo constante, repetitivo, extremamente intenso, quando se tem falas que desqualificam, diminuem a outra pessoa, quando são falas normalmente ofensivas, quando tem falas no intuito de isolar aquela vítima, de deixar ela ali só no convívio com ele para que ela não tenha braço para se defender ou pedir ajuda. Entende? Então, quando são uma série de falas e comportamentos que a pessoa ela percebe, nossa, mas eu sinto que cada vez eu saio mais errada dessa situação, eu fico cada vez me gostando menos, me amando menos, tendo menos pessoas, isso é um sinal de alerta. Então, só para clarificar, pode sim ser a personalidade da pessoa, mas continua sendo totalmente inaceitável. Se passa a ser ofensivo, desrespeitoso, não deve ser aceitado. Porque você viu ali no depoimento da Val, ele começou a gritar com ela, tratar de maneira grosseira na frente de todo mundo, afastar nessa comunicação, esses laços com o filho. Então, tudo isso vai somando, a soma também dessas características é um outro fator que a gente começa a identificar? A gente começa a identificar. Vamos dar uma noção geral. A violência psicológica, ela tem como objetivo enfraquecer o emocional da vítima, certo? E tem ferramentas, pelas quais o abusador faz isso, os comportamentos, as formas que ele utiliza para isso. Então, normalmente, essa agressividade, mesmo quando eles estão em público, é uma das maneiras pelas quais o abusador, ele enfraquece o emocional da pessoa. Ele conseguia fazer isso com você, Simone? Sim. Sim, conseguia. Às vezes me mandava embora. Vai embora, me chamava de vagabunda. Você acha que você vai conseguir outra pessoa melhor do que eu? Você não vai conseguir nunca, né? Mas assim, mesmo me sentindo para baixo, mas no fundo, alguma coisa me dizia que eu ia vencer, né? Eu vou vencer, como eu quero que outras mulheres também vençam, né? Na segunda-feira mesmo, aconteceu comigo, eu não consegui ir no psicólogo. Essa semana eu não consegui, na segunda-feira passada eu não consegui ir no psicólogo, porque eu falei que se eu fosse no psicólogo, ele ia acabar me internando, porque a minha vontade era entrar no consultório e quebrar tudo. E abrir a janela e gritar o tanto que eu pudesse, né? Então, são coisas assim que mesmo... Como que a gente junta provas, doutora Laila? Ele me chamou de vagabunda. Ele, desculpa, tá, gente, a expressão, mas a gente sabe que dói ouvir, dói falar, mas é a realidade. A gente sabe, Roberta, a palavra vagabunda foi a palavra que mais doeu na minha vida. Precisou a promotora da mulher me pegar pelo braço, a doutora Sueli, e falar para mim, seja uma vagabunda, mas seja uma vagabunda consciente, que paga a sua conta, que não dependa de ninguém. Então, quando ela falou aquilo para mim, aquilo foi como se ela tivesse me dado um choque de realidade para mim acordar. Porque eu não podia ouvir a palavra vagabunda. Foi a pior palavra da minha vida. A pior. Como que a gente prova isso? Primeiramente, a palavra da vítima tem mais força nesses casos de Lei Maria da Penha, de violência contra a mulher e gênero. E isso é fundamental, justamente porque muitas vezes a gente só tem isso, né? O diálogo entre eles. Eu costumo informar, direcionar da seguinte forma, Beta. Tente sempre estar com o telefone pronto para gravações. Porque muitas vezes você pega naquele momento do atrito ali, do xingamento, da tortura, da violência psicológica, você consegue pegar aquilo acontecendo. Muitas das vítimas de violência doméstica, como ela mesma trouxe, estão passando por psicólogo, por psiquiatra, fazendo tratamento. E isso também é uma prova de que aquela violência ela está literalmente bagunçando a sua mente e o seu corpo. E você precisou buscar auxílio médico para tratar a violência que estava acontecendo antes. E é uma violência invisível, né? Então, é muito difícil, realmente, das pessoas respeitarem, entenderem. Então, o primeiro a mulher tem... a palavra da vítima tem mais peso nos casos de violência, nesse sentido. Tentar sempre aprender a gravar. Tem um gravador de voz no celular, coloca para gravar quando você sentir que alguma coisa vai acontecer. E também
passar a ser acompanhada por psicólogo do CRANS, do CRAS, se você não puder, ou um particular, que eles vão emitir um laudo e vão emitir receitas. E a partir disso também tem provas. No caso ainda da Val, daqui a pouquinho, gente, eu vou abrir espaço, tá? Pra gente ler os comentários que já estão chegando aqui nas nossas redes sociais. Tem o nosso número no WhatsApp, tá aqui embaixo na tela, tá vendo? 99942-2478. E tem também o nosso Facebook, Fala S. E no caso ainda da Val, essa situação que ela relatou, dele colocar ela no carro e andar 200 km por hora. Detalhe, embriagado. Né? Isso é colocar medo na mulher. Quantas e quantas mulheres, por mais que não seja exatamente essa situação que o marido faça, o companheiro faça, mas colocam medo de outras formas, né? Fazendo ameaças, eu vou te pegar, eu vou no seu trabalho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tudo isso é uma forma de colocar medo na mulher, né? Com certeza. E previsão no Código Penal e na Lei Maria da Penha é de ameaça, porque uma intimidação dessa, de você colocar o carro a 200 e dizer eu não tenho nada a perder, é uma forma de ameaçar a vida da mulher, né? E dela se sentir ameaçada. Então, isso também está previsto e não é só para intimidar, né? Aquela questão da posse também. Você estava falando, doutora, e eu estava lembrando disso. Eles fazem tudo isso para isolar a vítima e tê-la como dela, é um objeto. Então, assim, isso com certeza também é crime, não tem discussão. Outra característica que a gente já falou aqui no programa, eu vou pedir para Larissa Lobo frisar a importância quando a gente começa a perceber ali que está afastando do ciclo familiar, né? A Val está passando por isso, passou por isso com o filho. Sim, é muito mais fácil para o abusador manipular a vítima se ela não tem referência, se ela não tem para quem contar. Lembram que eu mencionei que a percepção, a noção de realidade da vítima fica completamente bagunçada. Até porque vão se escalonando, né, os sinais de agressividade. Então, o abusador ele não começa no primeiro mês de relacionamento a ofender, a chantagear, a controlar. Ele vai aos pouquinhos mostrando comportamentos disfuncionais para que a vítima ela não perceba o quanto aquilo é inadequado, o quanto aquilo é inaceitável. Então, chega-se a um ponto que a vítima ela não consegue perceber que aquilo ele é totalmente inaceitável e, para isso, ela precisaria do auxílio da rede de apoio dela para perceber e se fortalecer. Então, quando o abusador ele isola a vítima, ela não tem para onde correr. E é muito difícil ela, por si só, fortalecer após tempos de relacionamento onde ela está sendo vitimizada e sair daquilo sozinha. Então, esse comportamento é extremamente alarmante, de isolar a sua vítima, de desqualificar os seus argumentos. Então, são sinais de alerta para, inclusive, a gente perceber se alguém ao nosso redor está passando por aquilo. Uma pessoa que entrou num relacionamento e, de repente, essa pessoa se isolou, mudou comportamentos, mudou falas, aparece mais aterrorizada, mais receosa. Então, são coisas para a gente, inclusive, observar para que a gente consiga resgatar essa pessoa que está sendo isolada ali pelo abusador. Gente, eu vou ler aqui alguns comentários que estão chegando. Tem uma pessoa que diz, boa tarde, eu estou vivendo isso, eu não sei como sair. Um narcisista. Como que a pessoa sai, gente? O primeiro ponto é ela ter conseguido identificar que o relacionamento dela é disfuncional. E aí ela entender que sozinha vai ser mais difícil. Tentar aos pouquinhos se reconectar com as pessoas da sua rede de apoio. Não é vergonha, não é nenhum demérito, é importante. Muitas das vezes a gente precisa da ajuda das outras pessoas para que a gente consiga resolver algum problema. Então, o primeiro passo seria tentar se reconectar com pessoas de confiança para que ela consiga se fortalecer e sair desse relacionamento. A gente sempre orienta a buscar ajuda profissional, especialmente porque a gente fala de processos traumáticos, de violências muito absurdas e que precisam ser acolhidas. E é natural que as vítimas, inclusive, tenham essa reação de eu preciso gritar, eu preciso quebrar tudo. E é importante que mesmo com esse sentimento você vá à terapia, porque justamente ali naquele contexto, o psicólogo ele vai conseguir acolher essa emoção desconfortável, que ela é necessária ser sentida, é necessário que você coloque aquilo para fora. Então, voltando para a pergunta, se reconecte com as pessoas da sua rede de apoio e busque urgentemente ajuda profissional. E aí, nesse momento que a pessoa tenta sair, intensificam as ameaças. Se for preciso, a gente está falando aqui e reforça, tem que pedir uma medida protetiva, né? Exato, ir para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência e um pedido de medida protetiva urgente, explicando quais são as motivações desse pedido de medida protetiva. Ele me ameaça, ele me xinga, ele me intimida.
estou me sentindo assim, estou me sentindo daquele jeito, não tenho tido mais liberdade, estou isolada, como a própria Larissa trouxe. E pedir urgentemente a medida protetiva, com certeza. Tem mais comentários aqui. Boa tarde, eu vivi violência psicológica por 9 anos e até hoje eu sofro com isso. Também tem outro comentário. Boa tarde, eu sou casada há 21 anos com meu esposo. E ela, inclusive, diz que ele é capitão da Polícia Militar, hein? Hoje é aposentado, mas um dia ele me deu um soco na boca, estourou meus lábios e eu não perdi tempo. Dei um chute nele, ele caiu na parede, ele veio para cima, eu peguei o celular para ligar para a polícia, ele me ameaçou, falando, eles vão acreditar em quem? Em mim, que sou oficial, ou em você? Eu falei, então vamos ver. E aí ele ficou com medo e foi embora. Tem mais outro comentário aqui que chegou pra gente nas nossas redes sociais, diz, boa tarde, eu tenho uma amiga que o marido, toda vez que sai, ele chama ela de doida, xinga, tem até um palavrão aqui, e no meio de todo mundo, o que ela deve fazer? Ela passa vergonha em todo lugar. O que ela deve fazer, a gente já está falando aqui, mas possivelmente talvez ela ainda não identifica. Então, como que as amigas podem ajudar? Primeiro ponto, muita paciência, é muito cansativo, dá normalmente uma sensação de frustração nos amigos de eles não conseguirem ajudar na velocidade que eles gostariam, porque a primeira reação dos amigos, dos familiares, é querer arrancar a pessoa daquele relacionamento. Então, o primeiro ponto é paciência, conversa muito com essa vítima, deixa essa vítima falar para que ela se escute, para que ela perceba os absurdos que ela vivencia, porque muitas das vezes a vítima não se dá conta da gravidade do que está acontecendo. Então, dê um espaço de escuta, sem julgamento, sem querer soltar uma bomba de soluções para aquela vítima, porque pode ser que ela não esteja preparada. Fortalece, encoraja, vá sinalizando que aquilo que está acontecendo não é saudável, que não deveria ser aceito por aquela vítima, e muita paciência para ir aos pouquinhos fortalecendo a pessoa para sair daquele contexto. Tem uma outra pessoa que diz, boa tarde, Roberta, nossa, eu passei por isso e não é nada fácil, viu? Eu saí de casa, hoje eu pago aluguel, mas hoje eu tenho paz. Como é que você fez para conseguir sair desse relacionamento? Como é que foi esse momento de coragem? O que foi importante para você, para dar um basta? Então, Roberta, eu estava até, enquanto ela estava falando, eu estava fazendo um resumo. Tudo quanto começou com... Eu me identifiquei a violência na infância no seu programa. Aqui no seu programa eu me identifiquei, né, que eu comecei a ver que eu já vivia violência na minha infância. Depois foi pela minha irmã, eu sempre incentivava ela a chamar a polícia porque ela sofreu muito. E depois que a minha irmã saiu da violência, veio para mim. Né? Hoje, o que eu faço, assim, um pouco para aliviar um pouco da minha dor, é participar do psicólogo. Eu sou acompanhada... Às vezes as pessoas falam que não é muita coisa, não, mas para mim eu sou acompanhada pela Patrulha Lei Maria da Penha. E eles me passam uma tranquilidade, uma paz. E todos os acompanhamentos que eu participo, quando eles me visitam, elas sempre me perguntam, você quer continuar? Sim, eu quero continuar. Porque aquilo ali é como se estivesse me dando um gás. Como eu também não posso deixar de falar do Crâncio, ali na Casa do Cidadão, que me deu um apoio muito grande. Né? As profissionais de lá são maravilhosas. Então, eu acho assim, a pessoa tem que buscar ajuda, assim, não é fácil, tem gente que tem vergonha. E também sei que nós, mulheres, passamos por preconceito na delegacia, como várias vezes eu passei também. Escuta só um comentário que chegou aqui, exatamente sobre isso, de uma pessoa que disse que tentou sair, não é fácil, eles são narcisistas, e aí foi procurar os direitos. A pessoa que atendeu essa mulher na delegacia da mulher, tá? Escuta só. Mesmo. Disse que era melhor deixar para lá, porque não ia dar em nada, por ele ser um advogado e eu uma técnica de enfermagem. Ela falava que eu era uma burra, uma simples técnica de enfermagem. E você entende muito bem disso, né? Muitas mulheres deixam de fazer denúncias, eu falo pelo meu caso. Eu teve uma vez que eu fui na delegacia, aí o policial, o plantonista falou assim, poxa, por que minha amiga não faz a ocorrência? Vai ter um jogo do Fluminense, eu vou perder o jogo do Fluminense e vou deixar de jantar agora, sendo que ela podia. Né? Mentira isso, é sério então, isso? Não, parece que é brincadeira, né? A gente fica desacreditado, né? E outras vezes, e aí a amiga, não, você vai fazer assim, você vai registrar o boletim dela. Então, assim, muitas das vezes a mulher, ela desiste por isso. A minha irmã também, várias vezes, ela ia na delegacia para registrar o boletim e ele falava, você é sem vergonha, amanhã você vai estar com ele de novo.
Então, quer dizer, poxa, se você está indo num lugar que você quer ser acolhida, se você quer ser acolhida por aquilo ali, igual outras vezes me falou, você acha que uma medida protetiva vai te defender de uma bala, de você morrer? Eu sei que não vai me defender, mas eu não quero, naquele momento, eu não quero escutar isso. É uma ferramenta que a gente tem a nosso favor. Eu quero escutar uma coisa que vai me proteger. Né? Então, muitas das vezes, muitas mulheres, por vergonha, deixam de procurar por causa dessas coisas que acontecem. Que as fazem desistir, né, também. Fazem. Ao invés de fortalecer a mulher, faz ela desistir. Eu teve várias vezes que eu podia desistir, mas eu não desisti. Eu fui todas as vezes. Eu ligava, a viatura não vinha? Eu ia mesmo. Mas nunca desisti. E eu encorajo, assim, eu falo para outras mulheres que façam o mesmo, que não tenha vergonha, não tenha vergonha. Procure a delegacia, liga para o 190, não resolveu, vai lá na delegacia da mulher, vai na casa do cidadão, procura a vara da violência e que, no final, alguma coisa tem que ser resolvida, gente. Nós não podemos ficar de mão atadas. Doutora Lália, só para a gente finalizar, diante de um caso como esse, né, das mulheres que vão lá para a delegacia, vencem o medo, vencem a vergonha, não sabem como é que vai ser o dia de amanhã, porque quando ela toma essa iniciativa, essa coragem, ela está jogando realmente tudo para o alto, porque ela não aguenta mais sofrer isso. E aí, chegou lá, não recebeu o tipo de atendimento que ela merecia, que ela deveria. Como que faz também em cima dessa situação? Primeira coisa é na corregedoria da Polícia Militar ou da Polícia Civil e abrir uma denúncia para que isso seja verificado. Porque só assim que nós vamos ter, de fato, a superintendência indo atrás dessas questões e buscando reciclar e melhorar os seus profissionais, porque não é o único tipo de denúncia que a gente recebe. Perfeito. Então procurem a corregedoria, viu, gente? A gente não pode simplesmente ouvir, absorver e voltar para casa com isso, não.